Porque esse placar apertado, viu, Tony? Eu acho que é um placar que ele precisa ser valorizado, tá? O Bahia, por mais que o Criciúma esteja vindo da Série B, mas é um time que se mostrou bem competitivo, um time difícil de ser batido, um time que tem uma ideia de jogo muito clara, que é muito organizado. E ele exigiu muita concentração do Bahia. Exigiu um Bahia que tivesse o tempo todo com a sua rotação de concentração máxima. Lógico que quando o Bahia faz 1-0 e os espaços aparecem, e aí o Gustavo trabalha, uma ou outra decisão errada e o Bahia não consegue fazer o 2-0, fica um pouco a sentimento de frustração. E fica também uma preocupação, porque o Bahia vai para Santa Catarina com a vantagem mínima, né? É bom lembrar que, caso de vitória do Criciúma lá, por um gol de diferença, vai para pênaltis. E pênaltis, você vai ter o Marcos Felipe de um lado que é muito bom, mas o Gustavo também é um cão pegando pênalti. Então, não é uma situação de conforto para o Bahia. Mas o confronto se mostrou tão equilibrado, são dois times. Eu achei que tivemos dois times organizados em campo, com propostas distintas e qualidades distintas. O Bahia tem muito mais refino do que o Criciúma, muito mais qualidade com a bola no pé do que o Criciúma. Mas o Criciúma é organizado e o Bahia foi um time organizado. E esse equilíbrio vai também acontecer lá em Santa Catarina. Lógico que com o ambiente muito mais favorável ao Criciúma, com o Heriberto Rios. Mas o Bahia é um time qualificado e que pode tentar tirar uma vantagem dessa necessidade que o Criciúma vai ter de atacar. Aí talvez o Rogério fazer uma formação que até possa querer ficar com a bola, mas que também tenha suas escapadas em velocidade, que hoje o Bahia não teve isso aqui. Mas, Tony, o Bahia não... 1-0 no Criciúma não é algo que vai me dizer ou vai me fazer virar para o torcedor e dizer: esqueça isso e lutar pela Copa do Brasil, porque foi por isso que eu comecei dizendo que deve ser valorizado, porque eu acho que o Bahia fez um jogo bom. Eu acho que o Bahia fez um jogo bom. Não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo muito eficiente. Sabe, o Thiago Almeida, num grupo, ele falou algo muito importante, assim, que eu concordo. O Bahia, hoje, pro Criciúma, parecia aqueles times que a gente muitas vezes, como acompanhando os times da Bahia, vimos. Os times da Bahia jogando, dando o máximo, mas bastou um vacilo, pronto. Foi o que aconteceu com o Criciúma. Pegou um time tão qualificado que no vacilo que deu, uma dormida, o Cauli brilhou, deu passe, pronto, acabou, gol do Bahia. O Bahia foi muito, assim, foi minando essa confiança do Criciúma, essa defesa do Criciúma, e no momento que o Criciúma acabou não conseguindo ler o que o Cauli ia fazer, deu o gol. Então, assim, isso para mim, é sinal de força. Agora, é um Bahia que está mostrando esse trabalho bom na Fonte Nova. Eu acho que o Bahia precisa ter respostas melhores fora da Fonte Nova também, para que a gente possa alimentar esse sonho, e tratar como sonho, de o Bahia chegar mais longe numa Copa do Brasil. Porque o Bahia está jogando um futebol na Fonte Nova muito competitivo. São 3 jogos já contra times de Série A na Fonte Nova, que a gente pode pegar como recorte e colocar que foram bons jogos. O Fluminense, o Grêmio e o Criciúma. O Criciúma que não tinha perdido nem de Vasco nem Atlético Mineiro fora de casa na Série A ainda. Então isso deve ser colocado, sim, para a avaliação do comportamento do Bahia. Mas o Bahia ainda tem provas a cumprir e o jogo lá de Santa Catarina vai ser uma prova bem interessante para o Bahia. Vai ter uma vantagem mínima para administrar como jogar melhor, mas vai ter que jogar mais longe dos seus domínios, vai ter que ser um time mais contundente e concentrado também fora de casa, para que a gente possa imaginar que esse time, com as peças que tem, com o que está mostrando na Fonte Nova, pode de repente fazer o torcedor sonhar com algo melhor no fim do ano.